Muitas vezes, quando ouvimos falar de eventos em que uma estátua da Virgem Maria chora, somos tomados pela desconfiança, e na maioria das vezes, é também a atitude correta a se ter diante de certos supostos milagres. Mas o caso que estamos prestes a contar não apenas foi aprovado pela Igreja, mas foi estudado em detalhes e analisado com equipamentos científicos que não apenas demonstraram que não havia nenhuma artimanha, mas confirmaram que o líquido que saiu dos olhos da Virgem era comparável às lágrimas humanas. Antes de começarmos a contar essa incrível história de fé, convido-os a se inscreverem no canal e se juntarem à comunidade de fé e oração. Em 21 de março de 1953, Ângelo Iannuso e Antonina Lucia Giusti, dois jovens cônjuges, se casaram e foram morar em uma modesta casa localizada na Via degli Orti di San Giorgio, em Siracusa. Antonina estava grávida do primeiro filho deles, mas a gravidez era difícil e às vezes lhe causava problemas de visão. Na noite de 29 de agosto, por volta das 3 da manhã, a visão de Antonina piorou repentinamente, até que ela ficasse completamente cega. Isso lhe causou muito sofrimento e desânimo. No entanto, por volta das 8h30 da manhã, sua visão voltou repentinamente ao normal, e olhando para o quadro de gesso do coração imaculado de Maria pendurado sobre a cama deles, ela viu com incredulidade e admiração que a Madonnina estava coberta de lágrimas. Antonina imediatamente chamou o marido, gritando: "A Madonnina está chorando!" A notícia se espalhou rapidamente por toda Siracusa e depois pelo mundo, criando grande agitação. A casa dos cônjuges Iannuso se tornou local de peregrinação, como mostram as fotos da época, porque todos queriam ver a Madonnina que chorava. O quadro era um meio busto de gesso do coração imaculado de Maria, um presente de casamento recebido pelos jovens cônjuges. A Madonnina continuou a chorar misteriosamente por vários dias, de 29 de agosto a 1º de setembro. A Igreja agiu com prudência em relação a esse evento. O pároco da época, Padre Giuseppe Bruno, obteve permissão da Cúria Arquiepiscopal de Siracusa e foi à casa dos Iannuso em 1º de setembro, por volta das 11 da manhã. Acompanhado por alguns médicos do Laboratório de Higiene e Profilaxia da província. Entre esses especialistas estava o Dr. Michele Cassola, que mais tarde presidiria a comissão científica e que declarava abertamente ser ateu. Antonina Giusto, que parecia cansada, inicialmente proibiu-lhes o acesso. Somente depois de reconhecer o Padre Bruno, e graças às insistências deste último, ela permitiu que a comissão entrasse. Ela pegou o quadro com a imagem mariana do gabinete do quarto, onde tinha sido guardado e coberto por um pequeno tecido branco, e colocou-o sobre o colchão. A comissão secou toda a imagem com algodão hidrófilo e aguardou por uma nova lacrimação. Esta ocorreria, de acordo com o que o padre relatou, pouco depois das 11 da manhã e durou cerca de 15 minutos. Após essa última lacrimação, o fenômeno não se repetiu. A quantidade de líquido coletada foi de cerca de 1 centímetro cúbico. Tudo foi levado ao laboratório e uma série de análises científicas foram realizadas. Ao final de todas as análises, foi declarado que a aparência, a alcalinidade e a composição indicam que o líquido examinado tem composição análoga ao líquido lacrimal humano. Além da análise das lágrimas da imagem mariana, decidiu-se examinar também o quadro inteiro. Este foi desmontado, removendo a imagem mariana da moldura de vidro opalino para observar sua forma. A imagem foi descrita como côncava e irregular, composta internamente de gesso bruto e pintada com várias cores do lado de fora, com uma espessura que não ultrapassava 2 centímetros. A comissão também declarou que, no momento do teste tátil, o gesso atrás da imagem estava completamente seco, enquanto na frente a imagem estava molhada de lágrimas, que foram recentemente secas com algodão. Em 14 de setembro de 1953, chegaram a Siracusa o escultor da imagem mariana, Amilcare Santini, e o proprietário da empresa que a fabricou, Ulisse Viviani da Ilpa di Bagni di Lucca. Ambos testemunharam que não houve nenhum artifício no quadro enviado para a Sicília e afirmaram que a imagem era exatamente como saiu da fábrica, não encontrando qualquer alteração ou adulteração.
A comissão médica também prestou atenção aos olhos da imagem mariana, e a esse respeito declarou: é importante observar que durante o exame com lentes de aumento, não foram detectados poros ou irregularidades na superfície do esmalte nas áreas internas dos olhos. A lacrimação prodigiosa foi unanimemente declarada autêntica e sem dúvida pelo episcopado da Sicília. Um ano depois, em 17 de outubro de 1954, o Papa Pio XII divulgou uma mensagem de rádio perguntando se os homens compreendiam a misteriosa linguagem dessas lágrimas de Maria. Em 19 de setembro de 1953, o quadro foi restaurado em sua totalidade e colocado em uma estela de pedra branca na Praça Eurípides. O grande culto desenvolvido atraiu milhões de fiéis ao longo dos anos e tornou necessária a construção de um santuário maior. De acordo com os numerosos depoimentos e relatórios de uma comissão médica especialmente instituída, a lacrimação da Madonna delle Lacrime foi acompanhada por cerca de 300 curas físicas misteriosas ou inexplicáveis, incluindo o caso de uma menina paralisada que começou a mover o braço diante da imagem mariana. O altar da imagem mariana se encheu de objetos deixados como agradecimento e ex-votos pelos fiéis, que posteriormente foram transferidos para o Museu do Santuário da Madonna delle Lacrime. O prodígio de Siracusa se destaca dos outros eventos em que a Virgem Maria fez aparições, pois aqui ela falou através das lágrimas. A lacrimação foi confirmada por análises científicas e ocorreu sob o olhar atento e crítico de homens de ciência. O choro da Virgem Maria é um aviso para não rejeitar o reino de Deus. É um triste presságio que deve nos levar a lembrar a humanidade dos ensinamentos de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, oremos para que o Espírito Santo desça sobre nós e nos ajude a evitar os tristes eventos que se aproximam do mundo.